Bom dia, igreja. É um prazer poder falar para vocês novamente, mesmo que distante. E já faz aí um mês, né, de cultos e EBDs online. E hoje a gente já vai para mais uma lição, né? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 8, tá? Que é uma igreja para todos. Nosso texto base está lá em Mateus 22, de 1 a 14, e a gente vai ler esse texto agora. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bom, esse texto é uma parábola que Jesus contou lá para os líderes judeus, né? E essa parábola ela tem vários objetivos de ensinar várias coisas. Mas o objetivo principal de Jesus ali era mostrar para o povo de Israel que eles corriam risco de serem excluídos do reino de Deus. Agora, não é estranho o nome da nossa lição ser uma igreja para todos, e a gente lê uma parábola que fala de uma possível exclusão de um povo do reino de Deus, mas é justamente o contrário. Essa parábola ela mostra como que o reino de Deus deixou de ser para um povo específico e passou a ser para todos, né? E aí, para a gente entender melhor essa parábola, a gente vai dividir ela em 3 partes, tá? A primeira parte, a parte da rejeição. A segunda parte é a parte da extensão do convite. E a terceira parte é a parte do preparo para esse reino, tá? Como a gente deve se preparar para esse reino. Então, primeiramente, nós temos que ter a noção que festas na Bíblia são geralmente descritas para demonstrar alegria, né? Então, toda festa ela vai demonstrar alegria. E aí, de quem que é a alegria principal? De quem está dando a festa. Se você vai no aniversário, a alegria principal é do aniversariante. Quem tem mais alegria naquela festa é o aniversariante. Se você vai numa festa de casamento, a alegria é dos noivos. E os convidados estão ali para se alegrar com essas pessoas que dão a festa. Então o foco é nas pessoas que dão a festa. Só que nessa parábola, Jesus faz o contrário. Ele tira o foco de quem está dando a festa, né, dos noivos no caso. O foco continua no rei, né, mas ele tira o foco dos noivos e passa o foco para os convidados. Para que ele faz isso? Justamente para mostrar o quanto esses convidados deveriam ficar felizes e alegres de poder participar de um banquete com um rei. Quem tem o privilégio de ser convidado por um rei para uma festa? Então, eles teriam esse privilégio. E você recusar o convite de um rei para uma festa seria loucura, né? Só que foi exatamente isso que aconteceu nessa parábola. Lá nos versículos
no versículo 3, lá no versículo 3 especificamente, o rei manda chamar os convidados. No versículo 4, os convidados já matam as pessoas que estão portando esse convite. Bom, a gente pode achar isso absurdo, né? Mas foi exatamente isso que Israel fez. Era por isso que Cristo estava querendo contar essa história, né? Porque Israel já havia recebido vários convites, né? Tem lá em Isaías capítulo 55, depois vocês leem lá para vocês verem, que tem vários convites que Deus faz, né, para o povo de Israel. Lá em Oséias 6:1 também tem vários convites. E em Hebreus 11:35-38 fala justamente dessa questão de Israel ter matado aquelas pessoas que traziam esse convite de Deus para Israel, né? Isso estava causando então a ira de Deus, e ele decidiu através dessa palavra, né? O próprio Cristo decidiu através dessa parábola ensinar ao povo de Israel que eles estavam arriscados a serem excluídos do reino de Deus se eles não tivessem esse arrependimento. E você tem sido atento aos convites que Deus tem feito para você, ou você tem negado esse privilégio de poder fazer parte desse reino de alegria, né? Às vezes a gente pode até ter colocado outras coisas no lugar de Deus e a gente decidiu ter outras prioridades que nos alienam, né? E nos impedem de ouvir esses convites que Deus tem feito para a gente. Em segundo lugar, para o nosso segundo ponto, a gente tem que saber que, mediante essa recusa dos convidados de participarem do casamento, é que o rei deu a segunda ordem, né? Que a segunda ordem foi que os servos dele fossem e chamassem qualquer pessoa que achassem pela frente, né? O bacana disso é que a gente está em Mateus 22, só que isso já anuncia o que vai ser dito lá em Mateus 28, do Ide. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é a mesma coisa aqui, né? Os que eram dele não aceitaram, né? Os que eram convidados para a festa não quiseram. Então, agora o convite foi estendido a todos. Então, todos que eles achassem pela frente, eles iriam chamar. Então o rei fala, a festa estava preparada, mas os meus convidados não eram dignos. Aí eu te pergunto, nós somos dignos? Porque no próprio texto fala que chamaram pessoas boas e más. Então nós também não somos dignos. O que nos torna dignos é o próprio Cristo, que ele que mudou as regras, né? Por assim dizer. Antes era só aquele povo específico não aceitou o convite, e agora ele liberou o reino dele para todas as pessoas que aceitarem. Então, quem se torna digno? Aqueles que aceitam fazer parte desse reino, aqueles que aceitam fazer parte desse privilégio de se alegrar com Deus no reino dele, né? Então, por nós mesmos, nós não somos dignos do Evangelho, mas é o próprio Cristo que nos torna dignos de participar desse reino com ele. E Paulo fala lá, quando ele está pregando para os romanos, que esse convite ele foi estendido porque o povo endureceu seu coração e eles não estavam atentos a ouvir a voz de Deus. Então que a gente ore, né, para que o nosso coração não se endureça e que nós continuemos ouvindo os convites de Deus para nós. E para o terceiro ponto, nós precisamos notar uma coisa. Lá no final da parábola, o rei encontra um homem que não estava vestindo roupas apropriadas para o casamento, né? Aí a gente para pensar uma coisa. Os servos deles foram e chamaram todo mundo que tinha visto pela frente. Isso incluía também os mendigos, né? Então,
o rei viu lá uma pessoa que não estava com uma roupa apropriada para um casamento, né? E aí ele expulsa essa pessoa que está sem roupa apropriada da festa. Aí a gente pode pensar o seguinte: e se fosse um desses mendigos que não teria condição de ter a roupa específica para aquela festa? Aí a gente tem que pensar uma coisa. Aí tem um esclarecimento. Era costume, na época, de que quando a pessoa era muito rica, ela fornecia também os trajes especiais para os convidados. Então, o convidado ia e a pessoa que estava dando a festa daria a roupa para o convidado vestir. Seja ele rico, seja ele pobre, o dono da festa, sendo rico, ele que dava a roupa para os convidados vestirem. Então, se ele estava na festa sem a roupa apropriada, não era porque ele não tinha roupa, é porque ele se recusou a vestir a roupa que o dono da festa ofereceu para ele. E aí, como o dono da festa dava a roupa, se você negasse a vestir a roupa que ele dava, era uma ofensa e uma desonra para a pessoa que estava dando a festa. Então a mesma coisa aconteceu aqui na parábola. O rei viu uma pessoa que foi chamada, teve esse privilégio de ser chamado para uma festa do rei e se recusou a vestir uma roupa que o rei dava. Aí a gente traz para os nossos parâmetros hoje. Deus, ele nos convida para o reino dele. E isso é um privilégio para a gente. Só que esse reino tem algumas regras. E é ele que nos dá as condições de seguir essas regras. Só que muitas vezes nós decidimos ignorar essas regras e dar apenas o mínimo. A gente quer o banquete sem seguir as regras. É aquela música dos Arraiais, né? O que mais há hoje é graça sem juízo. A gente acha que, como a gente é salvo pela graça, nós não precisamos nos comportar, não dar testemunho de acordo com o que a gente vive, mas ao contrário. A forma com que a gente se porta, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele deve indicar o quanto a gente é grato a Deus por poder fazer parte desse reino. Então, essas vestes que fala aí na parábola, essa roupa adequada, essa roupa que o próprio Deus dá, essa postura que a gente tem que ter, que o próprio Deus nos oferece, para a gente mostrar que somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu. Então não é porque nós somos chamados de qualquer forma que nós devemos nos comportar de qualquer forma no reino, né? Ele nos dá novas vestes para que a gente possa agir de acordo, de forma condizente com o que a gente crê, né? E a graça nos alcançou e a gente deve viver de forma com que a gente seja grato a Deus por essa graça, né? Então, lá em Efésios 2, de 8 a 10, diz que as nossas ações são reflexo da nossa salvação. As boas obras são reflexo da nossa salvação. As pessoas que convivem com você, elas têm percebido a sua salvação através das suas atitudes? Você tem demonstrado que é salvo? Você tem demonstrado que tem Cristo através da sua postura, através das suas atitudes? Ou as pessoas nem sequer notam essas questões em você? É algo a se pensar. Se elas não notam a sua salvação, se elas não notam que há Cristo em você, então é porque você está se negando a vestir as roupas que o próprio Deus te dá, né? Que é essa questão do testemunho. Então, em resumo, para finalizar, nós aprendemos então que, primeiro, Israel recusou o convite de Deus. Esse convite se estendeu a nós, não porque nós somos melhores do que o povo de Israel,
Nós apenas fomos convidados e nós aceitamos, né? Agora que nós aceitamos, nós devemos ter atitudes condizentes com esse reino que a gente aceitou participar. Então, nós devemos nos vestir de uma postura que demonstre a nossa gratidão a Deus por esse imenso privilégio de nos unir a Ele para celebrarmos a vida eterna que Ele mesmo nos deu. Amém? Então é isso. Até a próxima vez que a gente se encontrar, ou até a próxima aula. Espero que nos encontremos primeiro. Mas caso não nos encontremos primeiro, então até a próxima aula. Deus abençoe a semana de cada um. E tô com saudade.